Olá, bem-vindos ao Guiar no Serviço e Salvar do Pecado, porque aqui é o canal que primeiro a gente orienta e depois a gente entra na salvação de Jesus Cristo. Nós estamos estudando a lição do trimestre julho, agosto e setembro, resgate. E a lição de hoje, segunda-feira, tem como base o livro de João, capítulo 11, versículos 43 até o 45 e meados dos 50, para a gente entender o contexto. Então vamos lá. O contexto diz no livro de João, capítulo 11, diz assim: depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para lá fora. No versículo 44 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados e ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aqui a gente vê dois tipos de pessoas. Eu particularmente, vejo duas lições nessa lição aqui de segunda-feira, que tem como título Duas reações ao mesmo engano. O primeiro engano é que nós, seres humanos, temos a tendência de não gostar da presença de uma pessoa que seja uma futura ameaça. Por exemplo, você está no seu trabalho, na sua faculdade, na família, e aquela pessoa, para você, é uma ameaça, então você não gosta da presença dela. Aquela pessoa é uma futura pessoa que pode ocupar um cargo seu, ficar no seu lugar. Aquela pessoa é uma pessoa afetiva, carinhosa, que todo mundo gosta e você se sente menosprezado porque todo mundo só observa aquela pessoa, só fala daquela pessoa e não fala de você. Fazem comparativos, né? Então, aquela pessoa, para você, é uma ameaça. A presença da pessoa é uma ameaça. Então, a presença de Jesus ali era uma ameaça para alguns fariseus, porque eles também queriam aquela glória, eles também queriam essa atenção, também queriam fazer os milagres que Jesus fazia, mas obviamente eles não poderiam fazer isso. E outra coisa são os fofoqueiros. Sempre tem que ter um X9, sempre tem que ter alguém que fala fofoquinha e diz: olha, você viu o que fulano de tal fez, olha, você viu o que fulano de tal fez, menino. Então, esses dois grupos de pessoas sempre vão existir. Infelizmente, dentro das igrejas também sempre vão existir esses grupos de pessoas. Aquelas que não gostam da presença de pessoas de futuras ameaças, e a gente vê muitas brigas internas, né, de comissão de igreja, por exemplo, fulana está no cargo, Beltrana está no cargo do departamento XYZ, bora tirar ela porque fulana de tal é melhor. Sempre acontece isso. E não era diferente na época de Jesus. Então ele diz assim, que a reação ainda veio do povo. A expectativa de Jesus aumentava. Por quê? A presença de Jesus trazia alegria, paz, amor, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Trazia curas, trazia benefícios para o povo. Então, muitos se sentiram, obviamente, agradecidos pela presença de Jesus. Mas alguns fariseus não gostavam disso, porque eles também queriam essa reação do povo para com eles. E esses dois grupos estavam interpretando a vida de Jesus de modos bem diferentes. Um queria destruí-lo e o outro coroá-lo. E o que é mais interessante é que Caifás teve uma solução que a maioria dos seres humanos tem na vida: a morte. Para os seres humanos, sempre a morte é o fim. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o fim foi o início. Lembra que nós estudamos na segunda-feira que o início de tudo era o fim? Ou seja, a morte de Lázaro provavelmente seria o fim da vida dele, mas Jesus veio, ressuscitou Lázaro e foi uma nova vida para Lázaro, literalmente. E o ser humano, ele tem isso. Qualquer solução, morte. Vai morrer. Sempre tem esse parâmetro, né, de que a solução é a da pessoa. E um fato para finalizarmos a segunda-feira, está nesse parágrafo aqui, perto de finalizar, o penúltimo parágrafo. Se os líderes religiosos tivessem escutado, não se sentiriam tão ameaçados pela presença de Jesus, pois ele era o Messias que diziam buscar. E se o povo tivesse escutado, não teriam colocado todas as esperanças em grandeza e restauração terrestre. As duas comparações dos dois grupos sempre falam na presença de alguém. A presença de Jesus
para os líderes religiosos que eram uma ameaça, e a restauração das pessoas que viveram naquele momento terrestre também era a presença de Jesus. O que você tem feito na sua vida com a presença de Jesus na sua vida? Você está sendo igual aos fariseus, que é glória para si, ou você está sendo igual àquelas pessoas que receberam a presença de Jesus para serem curadas e abençoadas? Vamos orar? Senhor Jesus, por favor, nós não queremos participar do grupo de fofoqueiros e que levamos e seja leve e traz, nem tampouco queremos participar dos grupos dos fariseus. Queremos ser aquele grupo que a presença de Jesus transforma. Então, por favor, nos ajude a sermos transformados pelo poder do Espírito Santo através das histórias de Jesus Cristo e que nós possamos também nos preparar para a volta dele. E é no nome dele que te pedimos. Amém.